Olá, eu sou a professora Samantha Lodge e nós estamos aqui com Vozes de Prudente. Olá, meu nome é Elber Guedes, sou estudante de Geografia e hoje estamos aqui com Igor Henrique, uma das vozes mais representativas da cena do hip hop em Presidente Prudente. Muito bem-vindo, Igão. Salve Elber, salve Samantha, muito obrigado pelo convite de estar aqui participando do Vozes de Prudente. É uma honra fazer parte, representar a Casa Cultural Vale, a Casa do Hip Hop e poder proporcionar um bom papo para quem for assistir futuramente. Com certeza. O Igão, antes de ser o Igão da Casa Cultural Vale, da Batalha do Vale, ele é o Igor Henrique, como eu apresentei. Como que o Igão se vê na cena do movimento cultural? Como começa a sua trajetória nessa cena cultural aqui em Presidente Prudente? É bem legal você falar isso, Elber, porque é uma coisa que eu também sempre falo para as pessoas que me conhecem, para os meus amigos próximos, que existe essa diferenciação entre quem que é o Igor e quem que é o Igão. O Igão é uma pessoa que virou Igão através do skateboard, através do esporte. Quando eu comecei a sair para a rua para andar de skate, alguns amigos já me chamaram de Igão e assim também começou a minha participação em movimentos culturais, em organizar a própria Batalha do Vale, e ficou caracterizado como Igão. Só que o Igor é uma pessoa que nasceu em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, e veio ainda criança, ainda adolescente para Presidente Prudente. E foi aqui na cidade que eu construí esse ciclo meu, construí, como que eu posso falar, minha rede social de pessoas. Então foi aqui em Presidente Prudente que eu construí meu círculo de amizades, o círculo da camaradagem, de praticar esporte, de convívio, e foi aqui na cidade que eu também consegui desenvolver o meu talento, que é as rimas e a participação dentro dos movimentos culturais, além de organizar. Sim, e tem a Batalha do Vale e tem a Casa do Hip Hop. E às vezes as pessoas elas não têm essa diferenciação. E para quem está nos assistindo hoje, como que você poderia definir uma ou outra nesse cenário do hip hop e também da participação social, assim? Perfeito. De forma simples eu posso explicar. Em 2015 começou a Batalha do Vale, que é uma batalha de MCs que acontece em praça pública. Em 2025 nós fundamos a Casa Cultural Vale, a Casa do Hip Hop. Vale seguindo a sigla da palavra, V-A-L-E, valorizando arte, literatura e educação. A casa surgiu em comemoração e em necessidade, nesses 10 anos de Batalha do Vale, porque nós sempre atuamos em praça pública com uma estrutura escassa, nós utilizamos mesmo a praça pública, ela tem um palco e tem uma arquibancada, uma vantagem ótima porque nosso público consegue assistir o espetáculo sentado e acomodado. Em 2025, como eu acabei de falar, o movimento cultural fez 10 anos e nós fundamos a Casa Cultural Vale, que é a Casa do Hip Hop de Presidente Prudente, que não tem nada a ver com prefeitura, com secretaria de cultura, com vereador nenhum, é algo independente. Não sei, eu ainda não conheço alguma casa do hip hop, pelo menos no estado de São Paulo, que acontece de forma independente. A maioria tem ligação com o poder público, com a prefeitura local, essas coisas. A nossa não surgiu de forma independente e acabou que a Batalha do Vale, que era aquele movimento cultural de batalha de MCs, virou uma das ferramentas da Casa Cultural Vale. A Casa Cultural Vale oferece oficinas, oferece, por exemplo, rodas de conversa para debater diversos assuntos da sociedade. A Casa Cultural Vale também já conseguiu fazer distribuição de alguns alimentos. Nós vamos em escolas, temos palestras e também temos agora a Batalha do Vale, que acabou de se tornar uma ferramenta nossa. Então, além de uma batalha de MCs, que foi aquilo que surgiu em 2015, 16, 17, que foi o que popularizou o nosso trabalho, agora a Casa Cultural Vale, ela trabalha com diversos segmentos da cultura hip hop. Já fomos uma batalha de MCs, representávamos o elemento MC. Atualmente nós representamos a cultura hip hop como um todo, sempre tentando encaixar todos os elementos nas nossas atividades. O Igor, e nessa questão cultural aqui na cidade diretamente, você percebe uma cultura descentralizada ou ela está mais centralizada? Como que você percebe essa cultura, pensando principalmente as regiões mais periféricas da cidade? Então, Samantha, para ser bem sincero, tento analisar de duas formas a questão da cultura centralizada em Presidente Prudente. Eu vejo de uma forma que a cultura em Presidente Prudente ela é descentralizada, porque nas quebradas,
quebradas, em vários bairros diferentes, tem alguma pessoa movimentando cultura. O que é centralizado na cultura de Presidente Prudente é o fomento, é aonde está direcionada os valores. Quando a Secretaria da Cultura recebe um montante de verba, para onde eles estão direcionando? Eles estão descentralizando essa verba para os coletivos, para as iniciativas das quebradas, dos outros bairros, dos distritos. Sabe aquela pessoa que mora bem longe, que não tem como ela vir para o centrão por causa que ela paga R$10 para ir e voltar. E às vezes ela não atinge o centro com um ônibus só. Então uma coisa que era para ser R$10 de volta, às vezes vira 20. E R$20 para quem mora em Presidente Prudente é dinheiro. Todo mundo sabe disso. Presidente Prudente não é igual região metropolitana ou capital de São Paulo. Então aqui R$20 ainda é bastante dinheiro. Então quando chega essa verba para ser direcionada para os coletivos, para as pessoas, isso não está sendo justo, isso não está sendo uma forma democrática. Então, como que eu posso dizer? O recurso financeiro que é público, que é para ser repassado para os coletivos, para as iniciativas, para os artistas, para os produtores, para os editores, para os mestres de cerimônias, para todas as pessoas, aí esse recurso fica centralizado, para a pessoa poder ter uma estrutura legal para ela assistir um espetáculo. Ela vai no Centro Cultural Matarazzo, que fica no centro, ela tem que ir em algum dispositivo cultural público. Infelizmente, essa é a forma que eu vejo de descentralização da cultura, ou que está ali centralizado, entendeu? Não vejo cultura exatamente centralizada, porque eu conheço e vejo várias pessoas. Nós também não podemos invisibilizar as pessoas que estão fazendo cultura em locais que nós nem sabemos onde é, que nós não conhecemos. Então o que acontece é essa questão do repasse, de como a verba para a cultura é gerida pelo município. E aí teríamos uma luta nesse sentido, né? Trabalhar para que efetivamente esses recursos alcancem todos aqueles que estão na cidade trabalhando diretamente com cultura, né? Nossa, existe uma luta histórica na cidade de movimentos culturais e pessoas que trabalham em prol da cultura, que elas batem na mesma tecla para ter uma forma mais democrática de acesso aos valores. Pô, pode complementar? É que eu fiquei pensando, né? Dentro desse contexto, como vocês estão lidando, né, com esses projetos e com esse recurso que acaba não chegando muitas vezes até essas ações? Então, desde 2015, Samantha, a premissa da Batalha do Vale foi sempre ser um movimento cultural independente. Muitas pessoas, normal, comum, e é justo, pessoas que trabalham pela cultura apenas com fomento de recurso público. Beleza, tá justo. Você tem que trabalhar e tem que receber por isso. Porém, em 2015, eu tinha apenas 17, 18 anos. Eu estava assumindo a Batalha do Vale. Eu estava assumindo um cargo de liderança à frente do movimento cultural que eu não iria imaginar que ia se expandir em toda a região, em todo o Oeste Paulista. E nós não começamos com uma Lei Rouanet. Nós não começamos com um edital Aldir Blanc, um Paulo Gustavo, que tem atualmente, que fomenta e que é importante. Nós começamos com a nossa vontade, colocando a cara na rua, colocando a voz na rua. Nós somos da cultura hip hop. Cultura hip hop nunca fez essa questão de necessariamente ter que alugar um salão para fazer a nossa música. Nós não precisamos fazer uma parceria com a prefeitura para ter acesso a uma arena de rodeio para fazer o nosso espetáculo. Nós nos encontramos em praça pública, colocamos uma caixinha de som para tocar um instrumental e soltamos a nossa voz. Ou seja, tá tranquilo a nossa relação até certo ponto. Só que então, em certo momento, eu começo a estudar, começo a pessoas que são influentes na cidade e na cultura me informar e falar, pô, Igão, o que você faz é muito legal, atrai bastante gente, a juventude está em peso aqui, só que você consegue estruturar um pouco mais isso aqui. Você consegue caixa de som, você consegue às vezes dar uma premiação pro MC campeão da batalha, você consegue pagar o DJ para tocar aqui. Daí eu falei, pô, mas como? Aí entrou essa questão das políticas culturais públicas, de como fazer isso ser aplicado no meu movimento cultural, porque é algo que está na Constituição do Brasil. Nós temos direito sim ao recurso, a ter uma caixa de som legal, a ter uma estrutura bacana. Há uma semana e meia, 2 semanas atrás, teve um carnaval bem legal no Parque do Povo de Presidente Prudente, estruturado, com tenda, com barraca, e os próprios gestores desse evento, que trabalham para o público, para a sociedade, enchem a boca para falar, pô, teve tantos mil investidos para o carnaval, legal, agora e cadê os tantos mil investidos para todos os tipos de cultura, para o samba, para o hip hop, para o balé,
pro skateboard, que também é cultura, além de esporte. Todos os outros dias da cidade. Então, até certo ponto, a Batalha do Vale acontecia de uma forma muito independente, igual o movimento anarcopunk mesmo. Não queremos eles próximo a nós e nós vamos fazer da mesma forma. Atualmente, 10, 11 anos depois, nós ainda temos esse lado, por causa que todo ano político é muito chato e desgastante. As personalidades, as pessoas que chegam até nós com interesses políticos, não são interesses culturais, não são interesses artísticos. As pessoas não querem saber o que os nossos artistas, o que o nosso público precisam. Eles querem saber como nós podemos ajudar eles a levar pessoas para eles, e nós não somos assim. Nós estamos lutando por cultura, nós estamos lutando por arte, por lazer, por reconhecimento, por autoestima da periferia, entendeu? Então acaba que essa relação com políticas culturais públicas é complicada, porque nós temos o nosso modus operandi, que nós sabemos que nós não precisamos necessariamente deles para acontecer, mas nós precisamos do recurso. Nós sabemos que ele existe e que eles têm que chegar em nós, mas não chega. Eu fico pensando que a gente hoje está fazendo uma divulgação da Casa Cultural Vale, da Casa do Hip Hop, da Batalha do Vale, e quantos outros movimentos não são mapeados em Presidente Prudente. A gente não tem um mapeamento das práticas artísticas culturais da cidade. Isso perde um pouco da valorização desses espaços. Porque o que é mapeado hoje como cultura em Presidente Prudente é aquela lista dos grupos e artistas e pessoas que estão dentro dos editais. Saiu o resultado do edital, eu sei que quem está lá, eles estão mapeados. E as pessoas que não conseguem acessar esses recursos, elas não estão mapeadas. E a gente está dentro da universidade. E a universidade tem várias teses, mestrados, doutorados, projetos de extensão que aproximam essa realidade. E aí, entrando um pouco dentro desse assunto, principalmente relacionado à juventude, que você assumiu a Batalha do Vale, lá em 2015, com seus 18 anos, ainda um jovem. Como que a juventude se expressa dentro desse movimento? Né? Porque eu também jovem, você também jovem, todos nós somos jovens, e como que a gente se expressa dentro desse movimento cultural? Como é organizado uma batalha? Como você se organiza junto com a juventude? Perfeito, Elber. Então, até seguindo esse modus operandi que nós temos de fazer a nossa movimentação. A Batalha do Vale, ela necessita ter um direcionamento em parte de organização. Então tem que ter as linhas de frente que vão se reunir, vão decidir o que vai ter dentro daquela celebração, nós chamamos de celebração, manifestação cultural. Primeiro nós começamos chamando de uma manifestação cultural, depois a celebração do hip hop, depois nós vamos falar que nós vamos fazer um evento. O evento vem só depois. O entretenimento é sempre a nossa última parte da escala a ser atingida, entendeu? Nós primeiro pensamos o que é legal para ter no nosso evento, sempre pensando nos quatro elementos principais da cultura hip hop, que são mais de 9. Então, nós vamos fazer um evento, uma celebração, uma manifestação do hip hop, nós temos que pensar na possibilidade de ter o MC, de ter o DJ, de ter o grafiteiro e de ter o b-boy, que são os principais elementos da cultura. Depois que foram denominados que esses são os 4 principais elementos da cultura hip hop, surgiu o KRS-One falando do 5º elemento, que não é o 5º elemento, ele se torna o primeiro, porque seria o conhecimento. O conhecimento é um dos elementos da cultura hip hop, só que ele não pode ser o 5º, ele tem que ser a base, porque se é um conhecimento, quem que vai grafitar, quem que vai rimar, quem que vai dançar, quem que vai discotecar. Então o primeiro elemento dos nossos eventos, do que nós vamos fazer da nossa celebração, é o conhecimento, como nós vamos conscientizar nosso público de alguma forma. Então pensamos nisso, depois sempre tem que ter a batalha de MCs, então você percebe que envolve um planejamento grande para surgir as celebrações da Casa Cultural, da Batalha do Vale. E também envolve a colaboração e conexão com demais artistas da nossa região. Presidente Prudente é a capital da nossa região, do Oeste Paulista, né? Só que levando em consideração com São Paulo, que é um polo forte, São Paulo capital, que é um polo forte da cultura hip hop, nós ainda somos pequenos demais. A cultura hip hop não tem nem 55 anos, só que legal que é uma cultura que está no mundo inteiro. Se você for na Índia, se você for na China, se você for em qualquer lugar do mundo e falar hip hop, alguém vai entender e vai falar hip hop. Então é uma cultura bacana, que é uma cultura mundial, e isso é interessante
interessante, ela existe em Presidente Prudente, no Oeste Paulista, e temos que ter uma rede grande de amigos e conexões. Às vezes nós não temos um DJ na cidade que possa atender a demanda, por exemplo, de um dub, que é uma vertente dentro da cultura hip hop, que ela é um pouco mais difícil de achar artistas. Em São Paulo tem bastante. Aí você tem que conectar um amigo que mora aqui na região e falar, irmão, pode vir aqui? Posso, só que nós não temos cachê. Aí ele vai falar, demorou, vou colar porque é de coração, porque é cultura. Ainda existe muito isso dentro da nossa cultura, que é, vou na colaboração, é de coração porque eu amo. Só que nessa de amar, nós não temos os MCs que estão sendo remunerados ou que vivem exatamente de ser MC. Semana passada eu estava em Lucélia e precisava de 3, 4 MCs para ir na escola, fazer uma rima, fazer um freestyle, e todos os MCs que eu chamavam, por ser na parte da tarde de atividade, eles estavam trabalhando, eles estavam exercendo uma outra função que não é aquelas que eu sei que eles amam, que é ser MC. Então, para acontecer um evento, tem que ser uma conexão grande que vai além de Batalha do Vale, que vai além de Presidente Prudente, da praça onde acontece. Envolve outros camaradas, envolve outras pessoas, cidades, outras culturas e sotaques e costumes também. Então é um grande desafio, é um planejamento bem grande. Legal. E a casa está situada no bairro Humberto Salvador, correto? Isso. E como que você acha que o território influencia a atividade cultural? Você consegue perceber alguma coisa nesse sentido? Total. Foi algo totalmente diferente. Realizar 10 anos de manifestação cultural em praça pública e depois você tira o seu movimento cultural que acontece na Praça do Vale. Nós chamamos de Baixo Centro. Quando eu falo nós, envolve também o Bruno Salve, que é da Geografia, da Unesp, inclusive, e que ele pesquisa ainda a Batalha do Vale e como a Batalha do Vale é um impacto na educação da juventude de Presidente Prudente. Então nós conseguimos entender como que foi esse fator. Nós saímos do Baixo Centro, que é o que nós chamamos o local onde tem Praça do Vale, aqui é a Unesp, está localizada no Baixo Centro de Presidente Prudente. O Alto Centro é onde está a Praça 9 de Julho, Calçadão, todos esses lugares. E quando nós tiramos no nosso movimento cultural do Baixo Centro e levamos para a periferia, um pouco mais afastado da Praça do Vale, nós entendemos totalmente a modificação do desafio do que aquilo estava acontecendo. Nos nossos eventos na periferia, na quebrada, a maior parte da galera que cola no Baixo Centro, eles não colam na quebrada. Então, isso para mim foi um dos principais impactos. Outro impacto sentido em abrir a casa cultural na periferia foi uma escolha nossa exatamente de falar, nós vamos levar a nossa casa cultural do hip hop pro centro, pro Parque do Povo. Não, é hip hop, vamos pra quebrada, mano. Tem bastante gente, muitas pessoas na quebrada que queriam muito ver uma batalha de MCs, ver alguém grafitando e não consegue porque elas não têm R$10 para ir e voltar em algum lugar no centro que está isso acontecendo. Então, essas pessoas não têm acesso, então nós vamos levar o acesso até elas. Teve esse choque de, grande parte do nosso público que frequenta a praça não vai pra quebrada. Muitas pessoas que estão na quebrada não entendem aquilo muito bem que está acontecendo, porque como que foi, eu lembro até hoje, nas primeiras semanas, os primeiros dias que nós abrimos a porta da casa e ali sempre foi um boteco, onde nós estamos hoje. Sempre foi um boteco. Então, quando nós estávamos com porta aberta, limpando, quebrando parede, as pessoas falam assim, quando abrir o boteco eu vou vir aqui tomar uma, hein? Quando abrir eu vou estar aqui. E nisso, quem passava e fazia essas falas eram pessoas, visivelmente problema com alcoolismo ou com o uso de substâncias, entendeu? E eu só ficando quieto. Aí quando foi tomando mais corpo aquele prédio, eu falava, não, aqui vai ser uma casa de cultura. Aí as pessoas entendiam que ia ser tipo um CRAS, vamos falar assim, que seria algo que iam dar uma assistência para aquela comunidade, para aquele bairro, uma assistência social, nível que o município faz pelas pessoas e que não está na nossa responsa. Então também começou a ter um impacto dos próprios moradores do bairro de não entender muito o que era aquilo.
por nós estar num local que sempre foi boteco, algumas pessoas até perderam a vida naquele prédio que nós ocupamos. Não ocupamos não, porque nós pagamos aluguel, então nós não ocupamos lá nada, nós pagamos aluguel. E muitas pessoas ali perderam a vida. Faz parte do cotidiano dos moradores daquele bairro ver aquele imóvel como algo negativo. Então também com o passar do tempo ouvíamos relatos tipo, da hora o que vocês fazem aí, só que minha mãe e meu pai não deixam eu vir porque eles têm medo do que é aqui. E nós ficamos, putz, nós só quer fazer uma cultura, nós só quer ouvir uma música, ver o DJ tocar, nós só queremos ensinar, nós só queremos fazer uma oficina de arte e educação para molecada. Então com o passar do tempo teve essa quebra dessas barreiras, esses desafios, começaram a aderir mais pessoas, está fazendo mais ou menos, agora está fazendo 1 ano de Casa Cultural Vale, só que nós estamos para mudar de bairro, por causa que é um desafio muito difícil você manter um prédio e pagar um aluguel mensal de um local que você, tipo, ninguém tá cobrando pra galera ir lá fazer uma oficina, ninguém tá cobrando pro seu filho ir lá e participar de um evento, ninguém tá cobrando nada, é tudo de forma espontânea e colaborativa. Temos nossas vaquinhas, vendemos camisa, vendemos nossos fanzines, só que isso não vai conseguir pagar um aluguel. Então nós agora estamos saindo desse prédio que é no Humberto Salvador e estamos em momento de selecionar um novo bairro para atuar como casa cultural. Sempre pensando em um bairro periférico, ou então nós vamos entrar num processo de ocupação de algum imóvel abandonado pelo poder público, que talvez seria o mais viável. Tem vários prédios servindo como moradia para usuário de droga, para morador de rua, que poderiam ser prédios que poderiam estar sendo usados a favor da população, da juventude, das crianças, tendo cultura, tendo lazer e tendo educação. Então, nós estamos nesse processo. Só que, enquanto isso, esse ano também, esse primeiro semestre de 2026, a Batalha do Vale está aí com a Batalha do Vale Hip Hop Tour. Enquanto nós estamos saindo do nosso imóvel, nós estamos indo para outras cidades levando o nosso movimento, as nossas iniciativas, igual eu acabei de falar. Semana passada estivemos em Paulicéia fazendo atividade em escola. Esse mês nós estaremos falei Lucélia semana passada. Esse mês nós estaremos em Paulicéia. Já estamos em conversa com outros municípios, Martinópolis, Rosana, para também levar as nossas atividades. A ideia principal nesses 10, 11 anos de atividade, que eu falo selo Vale, que ou o caso ou a batalha é o selo Vale, nós não podemos ficar parados. Nós temos que movimentar a cultura hip hop. Se nós ficar parado, alguém vai ficar sem cultura hip hop e isso não é legal. Máximo respeito, vou falar até pra câmera, máximo respeito ao sertanejo, essa vertente tá da hora. Só que nós não podemos achar que o sertanejo vai sanar tudo, cultura e lazer e entretenimento da nossa região. Tem um monte de gente que também quer grafitar, quer dançar, quer consumir hip hop e nós estamos nessa luta aí. Você comentou, né, sobre a questão da dificuldade que é de manter pagamentos da casa, né, porque vocês pagam, eu acho isso um absurdo, né, porque um ponto de cultura tem que ter uma valorização, tem que ter recursos próprios, que o governo do estado possa investir no interior. Hoje a maior fonte de renda e o maior recurso da política cultural fica na capital. O interior aqui onde a gente está é meio isolado. E tivemos recentemente a concessão do Galpão da Lua, né? Uma ocupação cultural, que era um espaço abandonado. Então eu acho que esse é o caminho, né? O caminho de poder ver esses espaços, como que eles estão sendo utilizados, ter uma boa assessoria jurídica e fazer o processo como tem que ser feito. E você falou sobre essa questão do pertencimento, né, que a mãe não deixa o jovem ir lá porque acha que é um movimento diferente. E como que vocês fazem para explicar para as famílias do bairro, né? Tem algum tipo de ação? Tem, Elber. Mais uma pergunta excelente, cara, porque isso é algo que vem desde o surgimento da Batalha do Vale em 2015, é algo que nós já temos relatos. E uma das formas no qual nós achamos para modificar essa questão, porque particularmente isso em mim sempre doeu também, ouvir algum adolescente, algum jovem falando que não tem essa autorização dos responsáveis por ir na praça, mas também eu passei por isso dentro de casa, de tipo, morava com a minha mãe, saía pra batalha, minha mãe achava que eu tava indo fazer coisa errada na rua. Saía de casa pra ir pro supletivo, minha mãe achava que eu tava indo fazer coisa errada na rua, por
causa da minha forma de ser, por causa de cultura hip hop. Nossos pais, nossas mães, muitas vezes nasceram numa época que, cara, nem existia cultura hip hop na época deles. Minha mãe saiu do sítio, tá ligado, mano? Então, eu também tenho que entender a parte dela. Então, eu via isso dentro de casa e isso me chateava muito. Hoje em dia, consegui superar isso já com uma tranquilidade, só que eu entendo isso na perspectiva dos jovens. Então, até por isso mesmo, entre 2017 e 2018, foi onde eu pude idealizar, junto com o Bruno Salve, mais uma vez, o projeto que é a Batalha do Vale Cultura e Educação. Que é, já que aquele jovem, a mãe dele não deixa ele vir aqui na praça, vamos lá na escola dele, então. Aí nós criamos o formato Batalha do Vale Cultura e Educação. O que vocês fazem nas escolas? Aí é que tá, igual eu sempre falo, muito da hora a Batalha de MCs, é excelente, foi o que popularizou o nosso trabalho, só que pra mim chegou uma hora que falou, opa, calma aí, Batalha de MCs é importante, só que tem outras questões importantes também, igual, vamos entrar nas escolas pra falar sobre a autoestima do jovem preto, periférico, vamos entrar dentro das escolas pra falar pra juventude sobre educação formal. Vamos entrar nas escolas. Já que nós os pretinhos, a maloqueiragem da rua que tá aí rimando, vamos entrar dentro das escolas e vamos falar com os pretinhos, com a maloqueiragem da escola, para respeitar professor, para respeitar diretor e passar realmente os ensinamentos da cultura hip hop como um todo. A cultura hip hop surgiu no Bronx, ela se popularizou no Bronx, nos Estados Unidos, como uma forma da juventude da época dos anos 70, dos anos 80, se pacificarem como gangue. Você já assistiu, todo mundo odeia o Chris. O que acontece quando o Chris atravessa a rua dele? Ele é assaltado, ele é roubado. E nessa época que passa o seriado, junto naquela época mesmo, está se popularizando a cultura hip hop e fazendo com que a juventude, ao invés de querer cometer delitos, usar drogas, fazer coisas negativas na rua, começassem a tocar em bandas, começassem a mixar, começassem a falar no microfone nos bailes, e daí sair vários artistas. Então nós também entramos nas escolas, falamos sobre a cultura hip hop, como ela surgiu, só para deixar claro, a cultura hip hop surge na Jamaica, se populariza nos Estados Unidos e hoje em dia é um movimento global. Então, dentro das escolas, professores e alunos não gostam quando eu falo para eles, na sua escola nós não vamos fazer batalha de MCs. Aí eles ficam, mas por quê? Porque batalha de MCs aqui em Prudente tem quase todo dia na rua. Nós vamos na sua escola para falar sobre autoestima, para falar sobre gestão financeira através de movimentos culturais. Nem todo mundo quer sair da escola e quer quer entrar numa universidade. Isso já é real, nem todo mundo quer sair de uma escola e virar professor. Às vezes algumas pessoas querem ser DJ, algumas pessoas querem fazer algum trabalho artístico e nós também entramos na escola para isso. Eu fui um adolescente na escola sem perspectiva nenhuma na minha vida. Eu não tinha perspectiva dentro da escola. Eu ia pra escola pra ficar zoando os outros, pra ficar tirando sarro, tá ligado, mano? Ficava zoando coisas levianas da vida. O tênis de alguém, o short de alguém, eu sempre ferrado, pobre pra caramba também. Só que talvez essa era uma forma de eu ter um escudo, de ninguém zoar eu, vou zoar alguém antes de ser zoado, tá ligado? E depois de tempos eu conheci a cultura hip hop e vi como que eu gastei, como que eu perdi tempo na minha adolescência, na minha juventude dentro da escola, zoando os outros, desrespeitando o professor, desrespeitando o diretor. Uma das coisas mais responsa que eu já fiz até hoje, nesse tempo, à frente da Batalha do Vale, da casa, foi poder voltar no Gumiele, que é a escola que eu estudei, e fazer minha atividade de arte e educação, ensinar a galera a escrever um fanzine, fazer uma oficina de rima, fazer uma batalha para a escola inteira e poder pedir desculpa no microfone para os professores que ainda estavam lá, falar pra mano, vocês estão malucos, mano, não fica aí desrespeitando o professor não, tá ligado? Então isso pra mim é o hype. Eu não escolhi estar em palco de madrugada, com um copão na mão, com um cigarro do tamanho de uma tocha, tá ligado? Eu escolhi estar indo nas escolas, falar com a molecada de uma forma lúdica, não tenho problema com isso, não acho que o hype de um MC é apenas estar andando de carrão, essas coisas e tal, o máximo respeito pra quem faz, da hora, só que pra mim, minha parte, meu trabalho como MC é um arte educador
também. Igor, você falou pra gente no início da sua fala que você não era daqui e que você vem pra Prudente. Conta um pouquinho mais essa história pra gente, porque eu fiquei curiosa. Então, Samantha, é isso mesmo, eu sempre afirmo, eu sempre gosto de falar das minhas raízes, que eu sou de Minas Gerais, sou Belo Horizontino, até porque se meu pai um dia assistir esse vídeo, ele vai cobrar e falar, tá maluco de não falar que é de BH, e nem só por isso, eu amo meu estado, amo minha cidade, eu sempre tento levar Belo Horizonte lá em cima, por mais que eu não tenha morado muito tempo lá, mas sempre tendo essa questão de voltar para lá esporadicamente, para ver meus parentes, para ver minha família que ainda está por lá. Eu vim para Presidente Prudente ainda criança, com meu pai, com a minha mãe, com alguns irmãos, e por questões de meus pais, teve separação e eu fiquei morando aqui com a minha mãe. Minha mãe gostou muito de Presidente Prudente por ser uma cidade interiorana, tranquilo, tudo tá próximo, você tem o mercado, a faculdade, a área de lazer que é o parque, o centro, tá tudo próximo, e isso foi muito legal para a parte da minha mãe, que eu admiro muito ela em ter essa sagacidade de falar, vou ficar aqui no meio do interior de São Paulo com meus filhos, acabei de sair de Belo Horizonte, mas ok, sempre costumo também falar que a maior ascensão social da minha família, que eu falo do meu pai e da minha mãe, foi eles dois conseguirem sair da quebrada lá do Juliana, lá da zona norte de Belo Horizonte, e vir para Presidente Prudente dar uma condição um pouquinho só melhor para os filhos dela. Que não foi num bairro perigoso, numa cidade perigosa, mas sim num bairro tranquilo, numa cidade tranquila igual Presidente Prudente. Aqui foi onde eu construí meus laços sociais, amigos, lugares que eu gosto de frequentar, lugares que eu desgosto, meus costumes, meu sotaque. Eu fico triste por não ter mais o sotaque mineiro, porque muito tempo morando aqui, mas quando eu vou para Belo Horizonte 2, 3 dias já volto o sotaque. E foi aqui que eu construí minha história, conheci a cultura hip hop através do basquetebol, por causa que quando eu tinha 10, 9 anos mais ou menos, lá em 2007, 2006, meu irmão pediu para eu ir comprar dúzia de ovo para ele perto do ginásio de esporte, eu ouvi o barulho de bola quicando lá dentro e tive interesse de fazer escolinha. Esse irmão meu mais velho já praticava o basquete. E foi através do basquete que eu ouvia as músicas, ouvia as músicas e via as roupas diferentes. Falava, mano, por que todo jogador de basquete tá usando a calça quase chegando no tornozelo? A calça não, era short, mas parecia uma calça. Então, meu primeiro contato com a cultura hip hop foi através do basquete. Ainda não fazia parte da cultura hip hop, mas ela estava ali comigo e eu estava ali com ela através do basquetebol. E com o passar dos anos da minha adolescência, da minha juventude, quase chegando na vida adulta, tipo, vida adulta entre aspas, mas ali entre os 17 e 18 anos, foi onde eu tive o acesso, tive o contato com a Batalha do Vale, que eu também sempre falo que eu não fundei a Batalha do Vale, eu sempre falo, não fundei, eu fui uma pessoa responsável por levar aquilo com seriedade e entender que não era uma brincadeira ou era só um passatempo, e por isso que eu tô à frente desse coletivo até hoje. Terminei a escola pelo supletivo também, para falar um pouco mais de mim. Terminei a escola pelo supletivo por essas questões que eu falei algumas falas anteriores, pela minha falta de respeito, vamos dizer assim, pela minha falta de respeito com a educação formal, com a educação básica escolar. E só que ao mesmo tempo, quando eu estava indo para o supletivo, foi onde eu li o livro mais importante da minha vida, que eu nunca deixo de falar dele, que se chama Guerra Não Declarada na Visão de um Favelado, que é escrito pelo rapper, pelo advogado, pelo ativista, pelo escritor Carlos Eduardo Tadeu, que ele era membro do grupo Facção Central, que é um dos grupos que eu mais gosto, e me surpreendeu muito uma pessoa que não tinha terminado nem a 5ª série escrever um livro gigante, esfregando na minha cara várias coisas que eu não conseguia enxergar. Uma dessas coisas que foi esfregada na minha cara foi tipo, Igor, se você não terminar a escola, você tá ferrado. Se você não terminar a escola, você vai tomar mais enquadro do que você está tomando, você vai ter menos perspectiva do que você já tem. Então, através disso, eu fui procurar terminar meu estudo, entrei na faculdade de História, depois eu fui fazer uma faculdade de Eventos, não concluí nenhuma das duas e tá firmão, por causa que também fazer essa questão de produção cultural do hip hop envolve alguns desafios, entende? E hoje, você consegue identificar os seus desafios profissionais dentro desse contexto? Consigo, Samantha. Foi com o passar do tempo. Beleza que desde 2015 eu tô à frente do movimento cultural, teve vários amigos que passaram comigo, hoje
tem outra formação, o coletivo, e existem vários desafios que são meus desafios pessoais para fazer acontecer a cultura hip hop. Ainda quando eu estava fazendo 17, 18 anos, a maior parte dos meus amigos, eles estavam indo procurar um trampo, eles estavam indo entrar na faculdade. Eu estava indo fazer rima na rua, eu estava indo fazer rima na praça, eu estava querendo fazer rap, eu estava querendo estar nos bailes sendo mestre de cerimônias. Então, eu abri mão de várias coisas. Eu abri mão de fazer 18 anos, 19, ter um carro, porque eu não tinha um trampo, não tinha salário. Quando alguma empresa ligava para mim e falava, oi, eu queria fazer uma entrevista, geralmente o mercado. Eu trabalhei como menor aprendiz ia falar o nome do mercado, mas eu não vou falar. No mercado que tem aqui na frente da Unesp, tá ligado? Trabalhei como menor aprendiz e depois vários mercados me ligavam e marcavam entrevista. Eu ia na entrevista e eles falavam assim pra mim, ó, o horário que tá disponível aqui pra vaga é das 2 às 10 da noite. Aí eu falava assim, beleza, tá tranquilo, o salário, só que é o seguinte, na sexta-feira eu não vou poder vir porque eu organizo a Batalha do Vale. Aí eles falavam, não, beleza, tá tranquilo, qualquer coisa vamos ligar para você e continua o processo. Nunca me ligaram de volta. E eu já sabia que eu ia para as entrevistas e ia falar isso porque eu não queria que nenhum emprego tirasse a minha função de estar toda sexta-feira na Batalha do Vale fazendo minha responsa. Então, ao mesmo tempo, é muito da hora que eu tô andando na rua, mano, os cachorro louco, que é os motoboy, buzina, dá um salve, e aí, Igão? Uma pá de gente que eu nem sei quem que é, e aí, Igão? Mó da hora construir isso, tem um legado incrível, só que, tipo, ao mesmo tempo, eu abri mão de várias situações para poder fazer a cultura hip hop acontecer. Até hoje em dia eu abro mão de várias situações. O que eu faço não me remunera. Ser mestre de cerimônia, organizar a Batalha do Vale, não traz remuneração pra mim. Então imagina a dificuldade de você fazer 18, 19, 20 anos e tipo, você tá ali fazendo negócio toda semana não, porque a Batalha do Vale acontece todo dia. Hoje é segunda-feira, 11 horas da manhã, a Batalha do Vale tá acontecendo aqui. Eu tô gravando um papo, voz de prudente, uma responsa com vocês. Esse é meu trabalho também. Então isso aqui conta como hora de trabalho pra mim. E, infelizmente, tipo, eu não sou remunerado por causa disso e em vários momentos isso pesa, tá ligado? Isso pesa. Poderia estar construindo várias coisas, ter várias paradas. Igual, eu não tenho, há um tempo atrás, uma pessoa pediu pra mim um currículo. Eu falei, vixe, no meu currículo, a única coisa que tem no meu currículo até hoje é meu trabalho ali no mercado de menor aprendiz. Aí eu falei, não, irmão, calma aí, você tem um trabalho, você é produtor cultural, você é mestre de cerimônia, você atua tantos anos, você é um gestor de eventos, tipo, da hora, aí eu entendi, não, tem um currículo, só que não nas formalidades, entendeu? Aí, passar do tempo, eu fui, abri minha empresinha, meu CNPJ, fui e aprendi o que é a produção cultural para conseguir os recursos públicos do Estado, seja do governo, que através dos editais, aí vai lá, escreve um projetinho bonito. Consegui isso várias vezes, consegui vários projetos, só que ainda, por mais que a função que eu mais amo fazer, o mestre de cerimônia, organizar uma manifestação do hip hop, não é algo que me remunera, não é algo que me dá, tipo, vou acordar amanhã e saber que eu vou ter meu trampo ali, minha moeda. Isso é o principal desafio, não tem como eu negar, entendeu? Só que é isso aí, tem as partes da hora, mano. O carinha é o motoca que passa e dá um salve, ô Igão. Tem a pessoa que fala, Igão, da hora o que vocês estão fazendo, mano. Batalha 1000 graus, essas pessoas não imaginam que às vezes, ao mesmo tempo que eu tô fazendo, eu tô em casa, mano, tô precisando pagar as contas, o bagulho tá louco. Então, tipo, mano, os salves, a gratidão das pessoas não vão pagar minhas contas, não vão encher minha barriga. A principal dificuldade atualmente não, de sempre foi essa. Como eu vou fazer meu corre virar? Aí, atualmente, o que eu faço? Eu vou, organizo os eventos, vendo espetinho, faço bar no mesmo rolê, minha mulher me ajuda, o irmão da minha mulher me ajuda, um outro amigo ajuda, tá ligado? Faço esses corre de 1000 graus, mano. Sabadão vai ter uma batalha lá em outra cidade, vou lá, vou apresentar, vou organizar a batalha, vou levar meu time e ao mesmo tempo vou fazer um bar, vou vender espetinho lá no rolê, tá ligado? Tipo, guerrilha, mano, guerrilha. O sistema não quer de forma nenhuma que a batalha de MCs dos meninos maloqueiros tenha recurso, mano. Imagina o pesadelo deles. Toda semana nós lá com uma caixa de som falando mal do prefeito, falando mal do vereador, tá ligado? Eles não querem, e, mano, nossa função é essa, incomodar Zé Polvinho, quem não gosta de nós, não temos problema nenhum com isso, pode continuar não gostando, nós não vamos mudar nossa forma de atuação, nossa forma de falar, e é isso aí, mano, uma das principais dificuldades, e também, mas é orgulho, mano, é dificuldade, mas é orgulho, tô na luta, tá ligado? Eu acho que tem que ter o respeito
pelo trabalho, pelo Igor, pela casa do hip hop, pela Batalha do Vale. É não ter respeito pelo que nós fazemos. Pelo legado que é. Respeito. Essa é a dificuldade. E Presidente Prudente não tem um plano municipal de cultura. Porque dentro do plano municipal de cultura que tem que ser colocado como que vai ser destinado os recursos para os pontos de cultura, para a valorização, para a certificação. Então esse é um desafio da classe artística prudentina. A gente está acompanhando o que acontece dentro do Conselho Municipal, dentro da Secretaria, a gente vê que é para favorecimento de grupos centralizados mesmo, né? Então a gente não pode ter esse medo de falar, e a universidade é esse canal de comunicação com o território, com a comunidade, e acho que hoje foi uma conversa, né, Samantha, muito interessante do ponto de vista do território e das políticas públicas, né? E acho que a gente pode, assim, finalizar a nossa conversa. Só antes, se tem algo que você não comentou e queira falar, deixa a você aí e depois... Pô, como tem um espaço assim free, geralmente esses espaços cedidos para mim só fazer uma rima, não uma fala. Tentar fazer uma fala que tá na minha cabeça, simples e rápida, que é tipo, tenho respeito pela cultura hip hop, tenho respeito pelas pessoas que promovem a cultura hip hop, tenho respeito por MCs, tenho respeito por DJs, tenho respeito por b-boys, por b-girls, tenho respeito por pichadores, que sim, tenho respeito por pichadores, tenho respeito por grafiteiros, toda essa galera que vocês acham que vão te roubar e vocês atravessam a rua, não vão te roubar. Tem maior galera que tá fazendo arte, tá fazendo cultura, ninguém quer esse bem seu, conquistado com salário mínimo, às vezes um pouco mais. Nós queremos dignidade, queremos ser respeitados, ser valorizado, o DJ ser valorizado igual o cara que toca violão, igual o cara que toca piano, o MC que faz rima ser valorizado igual o cara que tá na ópera, igual o cara que canta de terno, e é isso aí, respeito máximo, porque nós te respeitamos. Muito bom, muito bom. Igor, obrigada por estar aqui conosco. Foi um prazer te ouvir aqui no Vozes de Prudente e que a gente possa conversar mais vezes. Obrigada. Satisfação, estarei à disposição. Elber, Samantha, os amigos da produção, que vai fazer um trabalho excelente. Satisfação.